Jornal da Globo. Oferecimento United Airlines. Voe de graça com Mileage Plus United. Boa noite. Que teve garfada, isso teve. A gente pode até discutir se ela era necessária ou não. Tem gente que dá razão ao governo. Mas dizem que os bancos, por exemplo, já se preparam para uma verdadeira batalha jurídica. Eles devem brigar contra o truque do artigo 36 da medida provisória que criou o real. Esse artigo simplesmente faz desaparecer dos contratos aquele célebre restinho de inflação na moeda velha, depois que a moeda nova já estiver circulando. Traduzindo melhor, sorte de quem tem dívida a pagar indexada ao IGPM, ao INPC ou outros índices. O devedor, até um inquilino, se for o caso, sai ganhando e deixa de pagar uns 20% ou 25% de aumento. A edição de hoje do Jornal da Globo, evidentemente, é uma edição especial, diferente. Nossa prioridade é esclarecer essa e outras dúvidas do novo plano econômico. Já estão valendo as novas regras da política salarial. Todos os salários, inclusive aqueles acima de 20 mínimos, o que dá hoje 1.110.000 cruzeiros reais, devem ser convertidos pelo novo indexador, a URV. O novo cálculo toma por base a média de salário dos últimos 4 meses do trabalhador em URV. Quer dizer, de novembro para cá, o trabalhador deve transformar mês a mês o valor do salário pela cotação do dólar comercial do dia do pagamento. Depois, é só somar os valores em dólar, o equivalente à URV, e dividir o total por 4. Nesse cálculo não entra 13º, não entram as gratificações e nem o abono de férias. A CUT e a Força Sindical ameaçam entrar em greve. A direção das duas entidades reprova a conversão de salários pela média. O ministro da Fazenda deu uma entrevista a Joelmir Betting em Brasília. Fernando Henrique Cardoso disse que os sindicalistas, como os bancos, também tiram proveito da inflação. O aparelho sindical do Brasil parece que está por aí em pé de greve, anunciando assim perdas tremendas com a conversão da URV, quer dizer, muita gente já está até pensando que eles estão fazendo, na verdade, uma revolta contra a aritmética. Eu acho que estão fazendo, porque os próprios trabalhadores estão percebendo que não é assim, que é vantajoso. Eu tive informações que no setor automobilístico de São Paulo, houve uma... levantaram na área do ABC, levantaram a questão da greve contra o plano, e depois os trabalhadores viram que não valia a pena, que o plano é um plano bom, que melhora a situação deles. Aí resolve, bom, quem sabe simbolicamente no futuro, é grevismo isso. E eu acho que é também um certo temor da liderança sindical, vou dizer com franqueza. Porque assim como os que trabalham no setor financeiro ganham muito com a inflação, porque aquela enorme quantidade de recursos que entra no sistema, também quem é líder sindical tem suas vantagens políticas com a inflação. Por quê? Porque faz a toda hora uma reivindicação, porque toda hora houve uma perda de salário em função da inflação. Acabou isso, nós estamos dando atualização imediata, simultânea do salário, não tem mais essa reivindicação. Daqui a pouco o ministro Fernando Henrique Cardoso fala sobre a entrada em vigor da nova moeda, o real. Uma das muitas questões que a medida provisória deixa sem resposta é a necessidade ou não de tablita na hora da troca da moeda, a famosa tablita. O diretor da área internacional do Banco Central, Gustavo Franco, diz que a tablita pode não ser necessária. Ele aconselha as pessoas a evitar a emissão de cheques pré-datados com muita antecedência. E diz que o governo pretende transformar os títulos pré-fixados em pós-fixados. O governo pode parar de emitir BBC, por exemplo, os bônus do Banco Central. Com tempo e bom Aí a gente pergunta para ele, então por que não anunciar com antecedência a data em que o real vai virar moeda? Não ficaria mais fácil para todo mundo? Até para o consumidor que faz compras com cheque pré-datado? Gustavo Franco concorda. Diz que o governo estuda as vantagens e as desvantagens de anunciar com razoável antecedência a data em que o real vai nascer oficialmente como moeda. E que, por enquanto, as vantagens parecem ser maiores do que as desvantagens.
Economistas de São Paulo passaram o dia discutindo o plano. Todos acham que a inflação leva a pior, mas ninguém se arrisca a fazer previsões, não. É cedo para isso. O que menos se falou aqui foi em números. Os economistas de São Paulo estão certos de que o governo segue o melhor caminho para tentar nocautear a inflação. Conclusão geral: o plano não traz medidas milagrosas que sempre terminam em desastre. Apesar do otimismo, nenhum economista aposta na queda da inflação nos próximos 60 dias. Todos aqui foram unânimes em afirmar e ressaltar que o sucesso da URV vai depender basicamente de duas coisas: muita transparência do governo nos próximos passos do plano e o total esclarecimento das dúvidas e perguntas que ainda estão no ar. Para o médio prazo, marcado pela criação de uma nova moeda, o real, a inflação definitivamente só cairá, segundo os economistas, se o governo não arredar pé do ajuste fiscal e monetário. Importante é fazer o governo cair na real e fazer aquilo que ele nunca fez nos planos anteriores e que foi a razão do seu fracasso, certo? Ter deixado voltar ao déficit público e financiar esse déficit com a emissão monetária. Serão candidatos aos cargos de deputados, senador, inclusive governadores e presidente da República, para que o governo possa abrir mão do seu rígido controle orçamentário e efetuar gastos para financiar projetos e obras. É ano eleitoral. Para segurar a inflação, realmente, olha, tarefa em glória, viu? Porque pressão para gastar dinheiro aqui não falta. Moda, mini, mais mini saia do que nunca. Haja pernas. Gianni Versace lança a nova coleção prêt-à-porter, que chega cheia de cores, brilhos e curta. Curta demais. Azul, rosa, tom pastel e uns poucos pretos. O material variou do lamê ao celofane e ao plástico. As saias, curtíssimas, chegaram para arrasar. Trazidas por Naomi Campbell, Cláudia Schiffer e Yasmin Lebon. Como ficam o aluguel, a mensalidade escolar e as prestações da casa própria com o novo plano? Ayrton Senna treina em Paul Ricard e recebe uma visita muito especial e apaixonada. Novidade nos contratos coletivos de trabalho: uma cláusula vai punir o assédio sexual. E tem também os gols da noite no Campeonato Estadual Carioca, daqui a pouco. São Paulo termina fevereiro com o dia mais quente dos últimos 10 anos. E amanhã... Este é Paulo, meu marido. Ele leva uma vida agitada, está sempre tomando decisões, algumas até muito saudáveis. Resolveu fazer exercícios, o que é ótimo para todos nós. E é claro, prefere uma alimentação saudável e rica em poliinsaturados, que ajudam a controlar o colesterol. Por isso, nós preferimos Becel. Becel, a maneira mais gostosa de controlar o colesterol. Oi, tô aqui assistindo os telespectadores. Tem uma senhora em casa no sofá, querendo vender o sofá. Um rapaz no quarto louco pra vender o som. Uma garota na cozinha querendo comprar uma geladeira. Que bom, na outra casa tem um senhor com uma geladeira pra vender. Vende pra ela, pô. Tá aí. Uns querendo vender, outros querendo comprar. Anuncie no Classe Folha, gente. Desculpe a intromissão, mas eu tô vendo um senhor ali com cara de quem tá querendo comprar um carro. Anuncie no Classe Folha Veículos. Opa, essa moça aí eu conheço. Oi, tudo bem? Liga pra mim, liga já. Tem plantão aqui. A Droga Raia tem uma novidade para você não ficar rodando por aí. Agora, na capital, a Droga Raia não fecha nunca. Isso mesmo, fica aberta 24 horas. Inclusive sábados, domingos e feriados. Com descontos em medicamentos e ofertas em perfumaria. Droga Raia 24 horas. Porque saúde e beleza não tem dia e nem hora.
Por trás desse hábito se esconde uma tremenda golpista. Te tirei da sarjeta, mas quem põe a cara lá com dólar falso sou eu. Ela faz qualquer negócio e não dá moleza nem pra bandido. Ah, mas eu não vou com vocês de jeito nenhum. Regina Duarte. Era uma vez Madalena. Retrato de Mulher. Reapresentação nesta terça nobre. Ainda tem muita URV no jornal hoje, mas antes a gente vai falar um pouquinho de futebol. No Rio, um juiz de futebol vai ficar na geladeira por 40 dias. É Aloysio Viughi, que fez tudo errado ontem no clássico entre Vasco e Flamengo. Ele prejudicou os dois times e recebeu críticas de todo mundo. A comissão de arbitragem considerou o trabalho dele um desastre e resolveu puni-lo. E agora há pouco, nas Laranjeiras, o Fluminense derrotou o Olaria por 3-0 e também é líder do Grupo B, com 7 pontos ganhos. Pois é, Lilian, o primeiro gol do Fluminense aconteceu nesta falta. Branco chutou forte no canto, o goleiro do Olaria ajudou pulando atrasado. Fluminense 1-0. Pouco depois, Ézio chuta em cima do goleiro e a sobra fica com Wallace, que solta a bomba. Fluminense 2, Olaria 0. No segundo tempo, o goleador Ézio aproveita o cruzamento na área e define o placar. Final, Fluminense líder do Grupo B, ao lado do Botafogo, 3, Olaria 0. Bom, Juca, parece que fora de campo é um mar de lama aí ameaçando o futebol brasileiro. Mas, em compensação, dentro de campo vai de bem a melhor, é isso? Cada vez melhor, aparentemente. Parece que hoje o único assunto aí que está competindo com o URV, URV, novo plano econômico, foi a qualidade dos jogos de ontem no Rio e em São Paulo, é isso? É isso, Lília, ainda bem, né? Pelo menos isso. E pelo menos o futebol podendo dividir aí as atenções com o plano. Porque os nossos craques estão mesmo dentro do campo. Aliás, até fora dele. Como o mestre Tele Santana, que ontem deu um show no Morumbi, fazendo o São Paulo reviver os grandes momentos do ano passado. E indo ao lado do técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, cumprimentar o árbitro Cláudio Cerdeira, que denunciou a podridão no futebol carioca. Cartola não foi nenhum, só os dois técnicos. No Rio, o show ficou por conta do artilheiro Valdir do Vasco, apesar da péssima arbitragem e da invasão de campo dos cartolas que estão entrando em desespero. Os craques fazem gol e tem um velho caso de amor com a torcida que comparece em peso ao Maracanã e ao Morumbi. Só ontem foram 160 mil. Morumbi e Maracanã. Já os cartolas são cada vez mais. Caso do CPI, caso para a Receita Federal, um caso de polícia, Lilian. E diz que a Receita Federal, até a Procuradoria-Geral da República agora está atrás dele. É aquilo que a gente falava já na semana retrasada. Começou, não para mais e vai acabar para o bem do futebol brasileiro, dando espaço só para os craques dentro do campo. Enquanto isso, os cartolas tentam até invadir campo, é isso? É ontem, histeria. Sim, entraram até armados, com capangas e tal, uma coisa constrangedora no Maracanã. Vamos ver. Obrigada, Juca. É inédito no Brasil. Na discussão que mal começou sobre o contrato coletivo de trabalho, metalúrgicos do ABC Paulista defendem uma cláusula sobre assédio sexual. Os metalúrgicos estão preocupados com o comportamento abusado de quem é hierarquicamente superior. E dizem que elas também avançam o sinal. Eu acho que o direito a transar é um direito normal, natural, desde que as pessoas não sejam usadas como peça ou como instrumento. Eu me refiro ao assédio, não é somente ao patrão sobre as mulheres, é a mulher patroa sobre os trabalhadores patrões, trabalhadores também. Também. Mais plano econômico. Veja agora como ficam o aluguel, mensalidade escolar, casa própria. O que muda com a URV? Aluguel. Para os contratos já em vigor, nada muda. A data do aumento e o indexador se mantém. Mas inquilino e proprietário podem chegar a um acordo e mudar tudo para a URV. Nos contratos novos, a URV é obrigatória. Em Cruzeiro Real, o preço sobe todo mês, mas em dólar ou URV, só pode subir uma vez por ano. Mensalidade escolar, tudo continua como está. Mas se houver acordo entre as partes, pode haver conversão para a URV. Contratos de financiamento de casa própria já em vigor continuam indexados à TR.
Os novos financiamentos são corrigidos pela URV obrigatoriamente. Planos de saúde, nada muda nos contratos já em vigor. Os novos contratos têm que ser indexados à URV. A regra geral para os contratos, portanto, é a seguinte: os que já estão em vigor continuam sendo regidos pelas regras atuais. Mas os novos contratos, feitos a partir de 15 de março, têm a URV como indexador obrigatório. E o aumento em URV, se houver, tem que ser anual. Bom, é exatamente aí, nas regras de conversão dos contratos, que pode estar o truque do artigo 36, aquele ao qual eu me referi logo no comecinho do jornal. Imagine um contrato de aluguel indexado ao IGPM e que não foi repactuado ou recontratado, que não foi transformado voluntariamente em URV. Muito bem, depois que o real estiver em vigor, um pedaço da inflação passada, a inflação em cruzeiro real, vai desaparecer como num passe de mágica, por força da medida provisória. Isso vai acontecer na hora do primeiro aumento previsto no contrato. E o inquilino, nesse caso, sai ganhando, se não tiver feito a conversão do contrato para a URV. Vai escapar de um aumento de 20% ou 25% por baixo, com evidente perda para outra parte, para o dono do imóvel. Esse artigo deixou os banqueiros, se não de cabelo branco, pelo menos muito bravos hoje, porque os bancos são tão prejudicados quanto o proprietário do imóvel alugado. É o mesmo caso. Os bancos compraram muitos papéis do governo indexados ao IGPM, contando com o fato de que receberiam uma gorda correção monetária quando não houvesse mais inflação na nova moeda. Hoje à tarde já se comentava no mercado que os bancos se preparam para uma verdadeira batalha jurídica por causa desse pedaço da medida provisória. A medida provisória dá um prazo máximo de 1 ano para a extinção do Cruzeiro Real e para a emissão da nova moeda, o real. Será que o governo está disposto para lançar o real ainda este ano, ou digamos antes de agosto? Eu acredito que ainda este ano sim. Eu não posso dar uma data, porque isso, como eu disse, depende muito de como a sociedade absorva esse plano. Se a sociedade repactuar nos contratos, entender o mecanismo, que não é fácil, porque nós estamos invertendo a lógica normal, não é a questão de como é que o salário, como é que é o preço. Me perguntam sempre uma pergunta fantástica: mas por que fez com os salários e não com os preços? O que eu fiz com os salários? Protegi. Por que eu vou proteger preço? Quando garante correção diária para salário, não precisa garantir correção diária para preço. Tal seria. Aí anularia a vantagem dada aos salários. Você vê como a lógica do plano é nova e as pessoas reagem de acordo com os pressupostos antigos. Então eu não sei quanto tempo vai levar para a sociedade se acomodar a essa situação. Como nós já conversamos, a inflação foi próxima de zero em dólar. Portanto, não há dificuldade de, uma vez a sociedade tendo assimilado a esta lógica, de nós realmente fazemos a transformação da URV em real. O ministro não quer contar, mas a equipe dele, sempre off the record, quer dizer, eles pedem para não ser identificados, mas os meninos estão trabalhando com um prazo de 60 a 90 dias para acabar, matar de vez o Cruzeiro Real e criar de vez a nova moeda, o real. Daqui a pouco o ministro Fernando Henrique responde se a candidatura dele atrapalha o plano. A correção dos impostos e dos preços públicos com o novo plano econômico. Ayrton Senna passa o dia com 2 namoradas no circuito de Paul Ricard. O repórter Pedro Bial conta essa história daqui a pouquinho. Rio de Janeiro com mais sol e calor e possíveis pancadas de chuva à tarde. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Os cartões Bradesco Visa estão ganhando ainda mais personalidade. A do seu clube preferido, sua associação ou entidade de classe. São os cartões de afinidade Bradesco Visa. Se todos fossem no mundo iguais a você. Cartões de afinidade Bradesco Visa. Um deles é igual a você. Desfile de fantasia? Sai dessa, abre uma escola. O sabor da gente. Gol!
melhor dos legumes acaba de brotar. Chegou o novo caldo Quinor de legumes. Com ele, sua comida fica com um delicioso sabor de legumes. Usou Quinor, brotou o sabor. Moedas representam a soberania das nações, a riqueza e o orgulho de um povo. Tem que ser forte e respeitada. Tem que ter valor para pagar o esforço e suor de quem trabalha. O Brasil precisa e vai recuperar o real valor da moeda sem choques ou milagres. A UFV, Unidade Real de Valor, vem para estabilizar a economia, garantir o crescimento da produção e do emprego, acabar com a inflação. Está nascendo uma nova moeda. Concertos internacionais. A Sinfonia Fantástica, uma obra-prima de Hector Berlioz com a Orquestra Sinfônica da Filadélfia, sob a regência do maestro Ricardo Muti. Concertos internacionais. Reapresentação hoje, depois do Jornal da Globo. Ayrton Senna passou o dia hoje com duas namoradas no autódromo de Paul Ricard, na França. Foi muito atencioso com elas, fez carinho e ganhou beijos apaixonados. Início de namoro. Ayrton Senna finalmente começa a tomar posse da tão desejada máquina, a Williams FW16. Só que é uma conquista difícil e isso leva tempo, paciência. Vão para a pista, 3 voltas e retornam à garagem. A pista, na minha opinião, não está em condições ideais. Houve uma chuva e eu acho que ela ficou suja. Enquanto Ayrton Senna e os cupidos da mecânica cuidam da Williams, uma outra namorada chega, sobre rodas mais lentas. A senhorita Jeanne Damerot tem 84 anos e é apaixonada por Ayrton. No hospital onde vive, Mademoiselle Damerot às vezes acorda no meio da madrugada para ver Ayrton correr. E por que não é fã de um francês como Alain Prost, pergunto eu. Essas coisas não têm explicação, responde Jeanne. Ela só não imaginava que seu amado fizesse tanto barulho. Senna deixa a namorada nova nas mãos da equipe e vem dar atenção à velha senhorita. É o dia mais feliz da minha vida, ela diz. Ayrton escreve uma dedicatória carinhosa e cobre a cabeça branca com o famoso boné. Em troca, ganha uma medalhinha e flores. Na despedida, o beijo tão sonhado. E assim, de aberto, prontas para dividir com você o que elas realmente sentem, né? Na hora do beijo, ela não queria parar mais. Só faltou ela me dar um beijo na boca, né? Ayrton volta ao namoro firme, a conquista lenta da velocidade. As tarifas públicas vão ser convertidas para a URV no final de março num cálculo parecido com o dos salários, o valor médio dos últimos 4 meses. Os impostos federais permanecem reajustados pela UFIR, mas a UFIR, a partir de agora, vai acompanhar a URV, que dá exatamente no mesmo, não dá? Lançar plano econômico no último ano do governo complica a administração, a gerência da nova moeda? E o ministro Fernando Henrique Cardoso, então, continua ministro ou vai disputar a presidência da República? Uma troca de governo, ou a troca de governo que fatalmente vai acontecer na virada do próximo ano, pode interromper ou atrapalhar pelo menos a execução desse plano? Olha, poder pode, se for um desastre muito grande o novo governo, mas eu não acredito nisso não. Primeiro que eu acredito que vai ser, o povo saberá escolher alguém, um conjunto de pessoas com competência para levar adiante o país. Segundo, porque esse programa de ação, como você disse, é um programa que vai se enraizando pouco a pouco na própria cultura popular, no próprio país. Isso é um processo. E como é um processo, não creio também que vá parar mais adiante. Agora, o povo também anda preocupado com uma outra questão política. E se o ministro sair candidato em abril, isso também não interrompe ou atrapalha a execução do plano? Bom, eu poderia, se eu quisesse sair pela tangente, dizer, não, eu já disse que é um processo, qualquer um que venha para cá, continua o processo. E é verdade que é assim.
Mas isso não quer dizer que eu esteja decidido a sair daqui. Ao contrário, eu acho que nós estamos agora numa fase muito criativa da vida brasileira, muito importante, e às vezes é mais importante desempenhar bem uma função como a que eu tenho agora, do que partir para uma candidatura. Não é necessário que seja eu o candidato, nós podemos apoiar outras candidaturas, e se o plano tiver, como eu creio que terá, sucesso, aí eu posso ajudar o Brasil, não só continuando como ministro da Economia até o fim desse governo, que é mais do que isso também é dose, mas eu posso ajudar a uma eleição de alguém que seja competente para gerir o Brasil. Daqui a pouco, na entrevista do ministro Fernando Henrique Cardoso, o que o plano pode conseguir no combate à miséria. A ministra dos Transportes, Margarida Coimbra, entregou hoje o pedido de demissão ao presidente Itamar Franco. A saída dela chegou a ser divulgada como fato consumado, mas depois foi suspensa até segunda ordem. Alexandre Garcia. A ministra dos Transportes, Margarida Coimbra, foi chamada pelo presidente nesta segunda-feira para ser demitida. É que causou muita irritação na presidência a atitude do marido dela de cobrar uma conta de empreiteira no DNR. E mais ainda pela explicação que ele deu, que foi interpretada como arrogante. A gente deu a informação com a demissão antes de o presidente anunciá-la oficialmente. E o presidente, por isso, ficou irritado com o vazamento e disse que não trataria mais do assunto nessa segunda-feira. Com isso, a ministra Margarida ganhou uma sobrevida. E na URV, o governo está preocupado com a reação da CUT, onde a força dos bancários é muito grande. Se explica. Se a URV der certo, a estabilidade da moeda vai bater forte nos bancos, que estão estruturados para operar com inflação. Para se adaptarem à estabilidade da moeda, os bancos teriam então que demitir. Os bancários são reféns da inflação. Se ela continua, perdem salário. Se ela acaba, perdem emprego. Mas já tem muito banco jurando por todos os santos que já está adaptado, já tem estrutura de pessoal enxuta o bastante, que quando acabar a inflação não vai mais ser necessário demitir, até porque eles demitiram a beça, gente, nos últimos 2, 3 anos. Relatório das Nações Unidas sobre drogas alerta: a Colômbia ainda é o maior abastecedor de cocaína do mundo, mas o Brasil já está entre os grandes produtores. A polícia fecha o cerco ao tráfico, mas o consumo de drogas só aumenta em todo o mundo. Além de produzir cocaína em larga escala, o Brasil também aparece no relatório como um dos maiores fornecedores de maconha do mundo. Os aliados atacam pela primeira vez na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A operação foi para punir os sérvios da Bósnia. Esse é o momento exato em que os F-16 americanos derrubaram os 4 jatos sérvios. Eles desobedeceram a proibição de voar sobre a Bósnia e tinham acabado de bombardear um depósito de munição dos muçulmanos. Como ficam as aplicações financeiras a partir de agora? Só adota a URV nos investimentos quem quiser. O jogador Toninho Cerezo vai mesmo terminar a carreira em Minas, mas não no time do coração dele. Você vai ver em instantes. Belo Horizonte com sol, muitas nuvens e chuva à tarde. Bom, há 2 anos eu dei início ao intenso programa de melhoria da qualidade dos produtos que fabrico. Esse processo influi em todos os setores da empresa, conduzindo a melhores resultados. Foi aí que mudei para o Bancesa. Porque ao precisar de um banco para trabalhar, eu encontrei no Bancesa um parceiro voltado para a qualidade de seus serviços. Bancesa é o meu banco. A Golden Cross convida você para conhecer de perto tudo o que ela oferece. São milhares de hospitais, clínicas, laboratórios e os mais modernos equipamentos do país. E tudo por um preço que você pode pagar. Olha o passarinho.
Aproveite a Golden Cross. Este passeio vai fazer muito bem para sua saúde. Austrália. Ela está a milhas e milhas de distância do Brasil. Com o programa Mileage Plus da United para passageiros frequentes, você pode ganhar viagens grátis para a Austrália, Estados Unidos, Europa ou qualquer lugar do mundo que desejar. Mileage Plus United. Inscreva-se já e venha voar com a companhia que está unindo o mundo. Venha voar pelos céus amigos da United Airlines. Ele jogou tudo pro alto para viver uma louca paixão. Quem é? Troquei ela por você. Mas acabou entrando na maior roubada. Quer saber se eu sou casada? Eu sou! Sem Amanhã, com Molly Ringwald e Andrew McCarthy. Festival de Verão, nesta terça, 15 para as 11 da noite. Oferecimento Toshiba Movie, o 4 cabeças com a maior garantia da Copa. E Antártica, uma paixão nacional como Jorge Benjor. A carreira do jogador Toninho Cerezo começou em preto e branco e pode terminar em azul. Aos 38 anos, ele volta a Minas Gerais, onde se revelou como o preto e branco do Atlético. Mas agora, quem diria, Cerezo vai vestir o azul do Cruzeiro. Na sede da Máfia Azul, o dia foi de comemoração. Tinha até batucada para festejar a chegada do novo ídolo. Correria no meio da torcida. Cerezo chega e logo é cercado pelos fãs. Depois de 10 anos, Cerezo está de volta a Minas. Mas contrariando a promessa de que encerraria a carreira no Atlético, está vestindo agora a camisa azul e branca do Cruzeiro. O time arqui-rival do Galo. Nunca escondi o meu sentimento pelo Atlético, mas eu sou um profissional e vou lutar pelas cores do Cruzeiro. Mas para o torcedor não há dúvida. Cerezo agora tem uma nova paixão. Ele vai virar cruzeirense. O comércio pode, desde já, fixar o preço dos produtos em URV. A única exigência da medida provisória é que, ao lado do valor em URV, apareça também a equivalência em cruzeiros reais. Até segunda ordem, o investidor não precisa se preocupar. O governo deixou claro que não vai mexer nas atuais aplicações financeiras. O que pode acontecer é que os bancos, para atrair os clientes, acabem criando novas opções, indexadas, é claro, em URV. A caderneta de poupança continua pagando TR mais 0,5% ao mês. A renovação é automática e mesmo que o banco invente uma caderneta indexada ao URV, o cliente só muda se quiser. Fundão, fundo de renda fixa, fundo DI, fundo de commodities e CDB continuam iguais. Bolsas e dólares continuam sendo mercado de risco. Crédito rural também ficou totalmente fora das mudanças ou das conversões compulsórias ou obrigatórias. Crédito rural está incluído no sistema financeiro e não há a menor mudança nos contratos em vigência. O que o novo plano vai fazer ou pode fazer pelos brasileiros que vivem na miséria? O governo promete diminuir a chamada pobreza absoluta. Metade dos brasileiros não tem poupança, ou mais da metade não tem poupança. Em banco não tem patrimônio familiar, não tem sequer emprego registrado em carteira. Ou seja, mais da metade da população não tem nenhuma proteção da URV a partir desta terça-feira. Então, que mensagem o senhor teria, para encerrar nossa conversa, para essa outra metade, ou esse outro Brasil debaixo do Brasil de primeira classe? Veja, Amir, eu acho que essa é a questão central. Por isso que eu hoje, quando fiz uma exposição para o conjunto da imprensa brasileira, eu disse, olha, a luta desde o início é a mesma, contra a inflação e contra a miséria. E era esse caso, não é possível combater a miséria sem combater a inflação. Por quê? Porque combatendo a inflação, nós vamos aumentar aqui o investimento. Há muito recurso para vir para o Brasil, querendo vir para o Brasil. Né? Já há muito recurso parado dentro do Brasil. E parado dentro do Brasil. No setor financeiro e improdutivo. Vamos jogar no setor produtivo. O setor produtivo vai ter que cuidar das condições de produção, da produtividade, melhoria tecnológica. Haverá uma expansão de emprego, porque haverá uma expansão de emprego. E havendo isso, isso atinge essa massa de brasileiros que estão, como você diz, à margem do Brasil de primeiro mundo. O Banco Central vai divulgar sempre no fim da tarde o valor da URV do dia seguinte. Para hoje, 1º de março,
porque 1º de março já está valendo, né? Já passou da meia-noite. A URV é igual a 647 cruzeiros reais e 50 centavos. É o mesmo que $1 no câmbio comercial. O cálculo da URV vai ser a média de 3 índices: o IPCA, do IBGE, o IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, e o IPC da FIP. Segundo o presidente do Banco Central, Pedro Malan, o cálculo da URV vai ser parecido, muito parecido com o da UFIR. Os jornalistas é que não aguentam mais tanto plano econômico. Já faz 8 anos, já teve Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 2 e agora o Plano FHC, o plano da URV. A gente fica provavelmente tão exausto quanto o pessoal da equipe econômica, viu? Por isso, tomara que esse realmente tenha sido o último plano econômico do Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã. Assista agora Concertos Internacionais.